O que causa depressão? Será que é uma perda? Será que é um trauma? Será que é o estresse do dia a dia? Será que é alimentos, medicações, genética? Enfim, qual que é a causa para um quadro depressivo? Por que algumas pessoas têm um quadro depressivo frente à mesma frustração, ao mesmo trauma e outras pessoas não têm? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as causas, os fatores associados a um quadro depressivo, aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador do canal Saúde da Mente. No vídeo de hoje eu listei 4 principais causas de um quadro de depressão. Elas não são as únicas causas, mas são as principais, os principais fatores que levam uma pessoa a ter um quadro depressivo, um quadro de esgotamento, de perda de prazer e perda de energia. Bom, então vamos começar falando das causas, as principais causas de um quadro depressivo. Eu gostaria de falar que alguém que der para você uma única explicação, uma única causa de por que você está com quadro depressivo ou qualquer outro quadro que seja, uma única causa de por que você sente, você pensa e você faz aquilo que você faz, desconfia dessa pessoa. O nosso comportamento é muito complexo e nunca, de forma nenhuma, uma única explicação vai dar conta de toda a complexidade do que é o nosso comportamento. Então eu estou listando aqui fatores de risco que somados levam a um quadro depressivo para que vocês saibam isso, ok? Bom, qual que é o primeiro fator que eu listei aqui? É a genética. Então a genética, ela oferece um risco para que a pessoa tenha depressão. Qual que é esse risco? Então, para vocês entenderem, tem alguns estudos, tem um estudo muito clássico que demonstrou que se você tiver um pai ou mãe com depressão, você tem 2 vezes mais risco de ter um quadro depressivo do que as outras pessoas. Se você tiver o pai, a mãe e um dos avós com depressão, o seu risco é 3 vezes maior. Opa, então a genética é um dado importante. Se a gente pegar a maioria dos estudos, a gente vai ver que os fatores genéticos, eles são responsáveis por 30 a 70% do risco para a depressão. Ou seja, a genética é importante, mas ela não é 100% causadora de um quadro depressivo. A gente precisa de outros fatores. E não só a genética, mesmo tendo uma genética importante, você também pode abordar outros fatores para evitar um quadro depressivo ou até para tratar o quadro depressivo. Então a genética é importante sim, mas ela sozinha não dá conta. No máximo, ela é responsável por 70% do risco para se ter um quadro depressivo. Agora, se você tem pais com depressão, se você tem avós com depressão, então é legal você ficar atento aos sinais de depressão. Qual que é o segundo fator de risco que eu coloquei aqui? São eventos estressores na vida. Que eventos estressores? Então, o que a gente sabe que oferece um risco para um quadro depressivo? Então, perdas na infância, negligência na infância, ou seja, crianças que não foram cuidadas como elas deveriam ser, abuso físico ou sexual na infância, isso também é um fator de risco. O que mais? O nosso estresse. O estresse diário. Que aqui tem trânsito, viver em cidades grandes, privação de sono. No vídeo, vários vídeos que eu falo sobre insônia, privação de sono é um fator de risco para depressão. Então, eventos estressores são um fator de risco. Sozinho, eles não causam. A gente precisa de outros componentes. Mas perdas na infância,
negligência na infância, crianças que não são cuidadas, que são deixadas de lado, abuso físico, abuso sexual, isso são fatores de risco, e um estresse diário, principalmente viver em grandes cidades, privação de sono, tudo isso são fatores de risco importantes para um quadro depressivo, ok? Bom,